O pós-moderno duvida da capacidade da linguagem. O pós-moderno acredita que não dá para construir doutrina, que não dá para construir proposições. Ele não concorda com a possibilidade da objetividade. O pós-moderno valoriza a subjetividade. Ele acredita que não há comunicação possível e que o homem sempre está datado e situado e que tudo que o homem diz é limitado pela sua cultura e por uma linguagem fragmentada. Vamos ainda observar que houve uma influência muito grande de 3 homens que nós devemos destacar aqui. Podemos citar Derrida, com o desconstrucionismo. Podemos citar também Hans-Georg Gadamer e podemos citar Paul Ricoeur. Derrida é o pai do desconstrucionismo. Derrida era um homem muito importante na filosofia e ele defendeu, por exemplo, que tudo é texto, não há nada fora do texto. E você pode dizer assim, poxa, que bom, eu também acredito que não há nada fora do texto. E aí você pode trazer isso para o texto bíblico e achar que Derrida está trazendo uma argumentação interessante. Não. Quando ele fala que tudo é texto e nada há fora do texto, ele está dizendo não apenas sobre texto escrito, ele está falando que tudo na vida é um texto. Uma declaração de amor é um texto, um discurso econômico é um texto, mas tudo na vida, toda maneira de um homem se posicionar na sociedade seria um texto. Haveria uma intertextualidade. O que é isso? Intertextualidade. Nenhum texto tem significado, porque todo texto remete a um outro texto. Intertextualidade. Todo texto remete a um outro texto. E embaixo de cada texto, ou por trás de cada texto, haveria interesses e jogos de poder. Para Derrida, por exemplo, as metáforas, as ilustrações, e ele fala do conceito de metaforicidade, provam que não existe possibilidade de comunicação. Para ele, se Platão e a filosofia grega, ou quem sabe alguém possa até utilizar, e eles utilizam tudo isso para a interpretação da Bíblia, eles acreditam que se existe metáfora, não há verdade, ou não há possibilidade de conhecer a verdade. Porque se eu digo, a minha esposa é uma flor, eu estou usando uma metáfora. E eles dizem, não, como é que você pode comparar uma pessoa com uma flor? O que significa exatamente isso? Então, ele começa a dizer que o fato de nós lançarmos mão de metáforas significa que não há possibilidade de afirmar nada objetivamente. Além desse conceito de metaforicidade e de intertextualidade, ele fala do logocentrismo. Logos, palavra, verbo. E ele diz que nós somos muito logocêntricos, devemos quebrar isto. Derrida, com seu desconstrucionismo, propõe que o homem olhe para o texto desacreditando no texto. Então, o autor deixa de ter importância e o texto passa a ser desconstruído. O desconstrucionismo é também chamado de pós-estruturalismo. Por que pós-estruturalismo? Porque houve uma tendência na crítica literária com Ferdinand de Saussure, que era chamada de estruturalismo. Estruturalismo porque olhava para o texto a partir das suas estruturas. Né? Ele achava que tudo depende das estruturas que universalmente se utilizam para dizer qualquer coisa. Claro, escuro, luz e trevas, dia e noite, e assim por diante. Então, para essa tendência de crítica literária chamada estruturalismo, deve-se olhar para o texto independentemente do autor. O autor morre, porque agora o texto traz convenções literárias independentes do próprio autor. Mas o pós-estruturalismo é muito mais agressivo. Ele vai desconstruir o próprio texto. O texto não tem significado ou tem vários significados a depender do contexto. Falei muito de Derrida, é bom falar de Paul Ricoeur. É francês, assim como Derrida, e Paul Ricoeur traz a questão da hermenêutica da suspeita. Né? Olhar para o texto como literatura, mas sempre procurando saber quais as reais intenções por trás dele. Podemos citar também Hans-Georg Gadamer, que é um alemão, e ele viveu muito, me parece que passou dos 100 anos,
e ele traz a ideia da fusão de horizontes. Quando eu olho para um texto, eu não estou vendo o texto apenas, eu estou projetando os meus horizontes e o texto tem os seus horizontes e a partir dessa fusão sai um resultado que é a minha interpretação. Note que a depender do horizonte do leitor, o significado muda. Ricoeur, Gadamer e Derrida formam uma tríade muito importante. Eu estou falando muita coisa, mas eu quero remeter, eu quero instigar você a ir procurar tudo isso. Não para você concordar com eles, espero que você esteja desperto e acordado ou acordada para compreender os perigos que aí estão, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o conhecimento. É possível conhecer a verdade, existe uma verdade. Nós não podemos ser agnósticos cristãos. Um tipo de agnosticismo cristão é dizer que, ok, existem verdades, mas é impossível conhecê-las. O apóstolo Pedro disse que nós fomos chamados ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. É claro que Paulo diz que nós conhecemos como que por espelho em enigma e ainda no futuro é que veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Todavia, Paulo não contradiz Pedro. Aquilo que nos foi revelado, nós devemos conhecer com profundidade e objetividade, com certeza. A palavra do Senhor nos chama a termos inteira certeza de fé. Na realidade, nós não sabemos tudo, mas devemos nos aprofundar e ser fiéis àquilo que Deus nos revelou. Pleno conhecimento não significa conhecimento total. Pleno conhecimento não significa conhecimento exaustivo. Pleno conhecimento é conhecimento verdadeiro, é conhecimento honesto e fiel àquilo que o Senhor revelou nas Sagradas Escrituras. Há, portanto, uma subversão das doutrinas fundamentais. Para um teólogo da experiência, não existe doutrina, ele não acredita mais nos concílios ecumênicos, nas confissões de fé, ele não subscreve os credos da era patrística, da era pós-apostólica, ele pensa que a verdade é muito limitada. Existe uma coisa interessante, eu falei da teologia narrativa, porque a teologia narrativa diz que, e ela é muito pós-moderna, é filha de Derrida, ela vai dizer o seguinte, olha, não existe possibilidade de comunicar a verdade, porque nós não temos contato com a verdade, tudo é narração, é a maneira como você interpreta. E aí vem o pós-liberalismo, né? O João, que nos apresentou aqui antes, disse, eu estou curioso, disse ontem, estou curioso para saber o que é esse pós-liberalismo que o senhor falou. Pós-liberalismo. Existe um homem que era da teologia narrativa, chamado George Lindbeck, e ele fala, eu sou pós-liberal. Ele disse, eu defendo o pós-liberalismo. O que é isso? E aqui eu vou caminhar para o final. Ele criticava a nós cristãos conservadores, e todos aqueles que reconhecem a possibilidade de verdade objetiva. Ele dizia que nós somos defensores de uma tendência cognitivo-proposicional. Cognitivo tem a ver com entendimento, proposicional, afirmações diretas e claras, com a pretensão de compreensão. Então ele fala que essa é uma tendência cognitivo-proposicional. Ele também criticou os liberais, daí ele é pós-liberal. Ele tenta superar o liberalismo, dizendo o seguinte, olha, eles são expressivos sentimentais, porque o próprio pai do liberalismo, Friedrich Schleiermacher, no século XIX, alemão, dizia que toda a religiosidade humana, incluindo, claro, a cristã, se baseia no sentimento de dependência em relação a Deus. Então ele vai dizer, olha, o teólogo liberal enxerga tudo a partir do sentimento. Mas o pós-liberal, George Lindbeck, vai dizer o seguinte, a tendência não é cognitivo-proposicional nem expressivo-sentimental, é cultural-linguística. E aí, João, a tendência que ele apresenta é cultural-linguística, ou seja, ele vai apresentar que as doutrinas e as teologias, ou pelo menos aqueles que vão manipular o que ele diz, vão reverberar essa questão e difundir o seguinte pensamento, a doutrina e a teologia não podem ser para sempre, né? As doutrinas bíblicas não podem ser imutáveis, porque quando as doutrinas foram inicialmente formuladas, elas estavam circunscritas a uma cultura e a uma linguagem. Então, quando esses códigos mudam, 2000 anos depois, nós precisaríamos, então, reler esses códigos à luz das circunstâncias contemporâneas. Dá para ficar claro? Ou seja, a palavra de Deus passa a ser submissa
à cultura e à linguagem, quando na realidade nós entendemos como cristãos que Cristo usou a linguagem, o hebraico, o grego, o aramaico. Deus usou o hebraico, o grego, o aramaico e a comunicabilidade do homem, a sociabilidade do homem, os documentos para registrar a verdade imutável do seu caráter, dos seus atributos e dos seus desígnios.